amigos do podcast Minha Araras. Eu falo sempre minha querida Araras, sempre falo. Nós estamos trazendo aqui, quase que semanalmente, uma pessoa, uma personalidade aqui de Araras para falar conosco. Pessoas que fazem a diferença na coletividade, que fazem a diferença no sistema, né, da sociedade ararense. E hoje nós estamos com um convidado, meu grande amigo, doutor Edgar Albanês. Doutor, prazer estar com o senhor aqui. O prazer é meu de participar dessa novidade, né? A tecnologia hoje traz a possibilidade de a gente mandar uma mensagem para a população e estou aqui à disposição para um bate-papo. Perfeitamente. Bom, a gente tem que falar do seu passado aqui em Araras. Não tem jeito, não tem jeito. O senhor começou como escrivão aqui em Araras, foi isso? Isso. O meu passado, as pessoas que conhecem, é um estímulo às pessoas que buscam um objetivo e que não devem desistir de um objetivo. Eu era fiscal de posto de saúde, fiscal sanitário, antigamente era agente de saneamento na cidade de Adamantina, no interior do estado, quando eu passei no concurso de escrivão de polícia e fui nomeado para trabalhar em Araras. Aqui em Araras eu trabalhei durante 10 anos como escrivão. E nesse meio tempo eu fiz faculdade em São Carlos, na FADISC, viajando todos os dias com os ônibus da Santa Cruz, numa dificuldade terrível, uma época com poucos funcionários, eu era quase que o único escrivão de polícia aqui de Araras, era o escrivão-chefe, mas chefe de mim mesmo. E depois as coisas foram melhorando, no fim, após formar em Direito, e depois de muitos concursos, fiz muitos concursos mesmo. Na verdade, fiz 14 concursos para delegado de polícia. Passou num? Sendo que desses, uns 8 eu fui para a segunda fase e 4 eu fui para a última fase, que é a oral, e eu acabei passando. E aí fui trabalhar em Ubatuba. É verdade, vamos voltar ao trechinho. É verdade que quando o senhor for fazer a prova oral, que Isso. não é prova oral exatamente, né? Tipo uma entrevista. Não, não, tem uma entrevista e prova oral. Quem falou que você não pode ser delegado, você tem uma cara de moleque, de menino? No terceiro concurso prova oral que eu fiz, na entrevista, porque lá era a prova oral de delegado é muito difícil. Sim. São perguntas mesmo, são vários professores. E o delegado que fez uma entrevista inicial falou para mim que eu tinha cara de ser muito novo, né? E que eu tinha assim esse rosto sem bigode, sem nada. E apesar de eu já ter 3 filhos, inclusive na época eu tinha filho já de 15, 16 anos, ele falou, não é possível, você parece tão jovem, mas eu não era tão jovem, eu já tinha 30 e tantos a aparência anos, era de jovem. Tinha mais de 30 anos. Aí, no fim das contas, eu acabei aceitando o conselho de uma pessoa e deixei um bigode. Né? Meu Deus então do eu tinha um céu. bigodinho que eu achava um bigodinho ridículo, mas era um bigode para deixar, assim, um rosto mais sisudo, o delegado usou esse termo, você precisa ter um rosto mais sisudo. Para causar mais respeito. Aí eu deixei um bigode. Mais homem. E por incrível que pareça, não sei se foi o bigode ou não, mas o próximo concurso que eu fiz eu acabei passando. Então, algumas pessoas aqui de Araras que conviveram comigo nessa época ainda lembram que eu tinha um bigodinho. Por exemplo, lembro. Isso, assim você, né, que você tinha que contar também, né? E depois, quando eu fui para a academia de polícia em São Paulo, eu acabei tirando o bigode e nunca mais Aconselhado tive por um bigode. colega, né? Fala, tira esse bigode, Coisa ridículo, esse feia. bigode seu é ridículo, e realmente era feio. Na verdade, eu sou uma pessoa assim, não cresce barba, né? Então eu assim, pra mim... Bigodinho bem fininho, né? né? Fino e feio. Aliás, pra ter aquele bigode já deu um trabalho, não crescia o bigode. Né? Bom, eu fiz questão de lembrar disso, porque na época eu já era repórter. Sim, veja bem. você é verdade. E naquele tempo, quantos escrivães tinha aqui em Araras? Olha, quando eu vim pra cá, na verdade, nós viemos em 3. Desses 3, e só tinha um que, com a minha chegada, foi embora, que era o Fausto. Dos 3, um rapaz foi logo transferido. O Fausto morava na esquina vizinha da delegacia, né? Isso, tinha o Fausto, tinha o Mauro Paulino, Sim. que acabou também indo embora. E veio eu, a Branca Braçaroto, lembra? Aquela moça muito gente fina, que mora agora em Sertãozinho, aposentada. E um outro que era vereador na cidade dele, logo foi embora. E nós tínhamos alguns escrivães ad hoc, que nem o Carlão Guadagnini, finado Carlão Guadagnini, o Pereira, finado Pereira também. E aí eu, na verdade, eu era chefe quase que de mim mesmo. E o Edgar? O Edmundo, depois, posteriormente... O Edmundo, mas... Não, posteriormente teve um concurso, aí vieram 12 escrivães. Ah, bom. Aí sim, aí entrou uma turma grande.
Sueli, Diná, Edmundo, aí melhorou bastante. Foi quando... Raquel é escrivã? A Raquel agora é investigadora. Investigadora. Então, foi quando abriram os distritos. Quando criaram os distritos policiais em Araras, eu fui o escrivão que trabalhou na divisão da área, que criou a área. Sim, né? Ele é muito bem. Nós fizemos estatísticas para poder ser mais ou menos equilibrado. O segundo DP tinha uma área muito maior em termos de terras, né? de volume de casas, mas o centro, que era o primeiro DP, era muito mais movimentado. Depois, lógico, a área do segundo DP cresceu muito, com os tetos, o nosso teto cresceu muito, aqueles pro lado de lá foi crescendo, Ouro Verde, aquele monte de coisa que não tinha na época que eu era escrivão. Né? Então a cidade cresceu muito, mudou um pouquinho a estrutura, e depois, com o tempo, os distritos foram desativados, e tinha a delegacia da mulher também, foram desativados por falta de pessoal, para você ver, foi terminando, as pessoas foram aposentando, foi diminuindo, então nós chegamos ao ponto de ter que juntar tudo de novo, fechar as unidades, porque não é possível você deixar um distrito aberto e não ter muita gente lá. Tá certo, doutor. Na época, foi o doutor Fuentes, veio para cá? Era o doutor Ivan Mendes Costa e o doutor Milton Triano. Eram os dois delegados que trabalhavam comigo na época que houve essa divisão de terrenos aí. Depois vieram novos delegados. Não, aí vieram vários, né? Assis, Renato, aí tivemos, né? Assis Cristofoletti. Falava que ele não podia ser delegado, é o mesmo caso seu. É muito bom. E o Assis, ele até hoje tira plantão em Limeira. Doutor Assis? Nossa, é plantonista em Limeira, mas é uma joia de pessoa. Quantas pessoas eu acho que tem que ter uma delegacia para funcionar bem? Olha, aí tudo é relativo, porque nós passamos, Araras, né? nós passamos assim fases, vamos dizer assim, né? Tem fase que você tem bastante gente e tem pouco serviço, tem fase que parece que o mundo cai e você tem pouca gente, e é relativo. Nós não temos um número certo. Hoje, se for ver, pelo trabalho que está, o número de escrivães até que está razoável aqui, o que eu precisaria de mais investigadores. Só que a gente não fala em números para não dizer para a bandidagem quantos policiais tem, senão o cara faz a conta e fala, poxa vida, né? Tá fácil aqui, né? Entende? Então é por questões de Mas quantos delegados nós temos? Delegados nós temos 4. Mas o doutor Marcelo pediu aposentadoria. Pediu aposentadoria. Provavelmente virá outro. Vem outro no lugar? Provavelmente vem. Mais para frente vem. Assim como um pedido nosso é uma delegada para a DDM, porque a doutora André aposentou também. Então nós estamos sem delegado na DDM atualmente. O doutor Tabajara está acumulando. Mas isso são coisas passageiras. Você vê, eu já tive 6 delegados aqui. Eu tinha o Paulo e tinha o Luiz Armando. Então eu trabalhei com 6. E aí o que acontece? O Paulo hoje é seccional de Rio Claro, foi promovido a seccional de Rio Claro, e o Luiz Armando aposentou. Então, são fases. Tem época que a coisa, de repente, vem mais gente, tem época que cai um pouquinho. Tá certo, mas o que eu queria lembrar era do Edivar. O Edivar, né, que atendeu o necrotério, né? Era o Zé do Caixão. Isso, o Edivar, amigo da gente. Aposentou também, não? Aposentou também. Mas ele era investigador, escrivão? Não, ele era atendente necrotério, que chama. Ele trabalhava diretamente com o cadáver mesmo. E datiloscopista tem ainda na delegacia? Datiloscopista existe o cargo, né? Inclusive tem um nosso, mas está emprestado para Limeira, porque aqui quase não mexe mais com identidade, essas coisas para mexer com essa parte. O datiloscopista ele fica mais ligado ao setor de perícias, né? Perfeitamente. Colher impressão digital, essas coisas. Nós estamos falando aqui com o doutor Edgar Albanese, delegado titular de Araras, hoje 7 de outubro de 2021. E eu estou até me divertindo, lembrando de coisas boas, né, do passado com o doutor. E a gente tem, assim, uma história, né? Com certeza. A Rádio Clube, reportagem, também na época, Folha de São Paulo. E aí a gente tem essa história de Araras para contar para você que está nos vendo aí e saber como é que funciona. Bom, o senhor foi escrivão, passou para delegado. Delegado, passou no concurso, tudo. O senhor foi fazer aqueles cursos lá fora do país, por exemplo, Israel? Não, eu nunca fui para lugar nenhum. Estados Unidos? Eu sou mais interiorano, eu sou delegado interiorano. Burocrata. Assim como nunca trabalhei em São Paulo, a maioria dos delegados começa a carreira em São Paulo. Eu, quando passei, eu fui trabalhar em Pariquera Sul, que fica perto de Registro, fiquei 8 meses lá. Depois consegui uma permuta com Ubatuba, fiquei 2 anos e pouco em Ubatuba, e depois vim para Leme. Então, em Leme, sim, eu moro em Leme há 22 anos já, faz muito tempo que eu estou em Leme. Cidade que eu gosto, fiz amizades. Meus filhos, 3 filhos, casaram com pessoas de Leme.
Eu sou nascido em Leme, hein? Cuidado. Então, hein? apesar de ser de Adamantina, eu não tenho ideia nenhuma, nunca mais voltar para Adamantina. Minha terra hoje é Leme, aonde eu tem raízes agora. Tenho raízes, tem muitos amigos, e eu trabalhei muitos anos em Leme, né? Aí de Leme eu fui ser titular de Pirassununga. Há 7 anos, mais ou menos, eu fui para Pirassununga. Fiquei 2 anos lá como titular. Aí, quando o Dr. Tucumante assumiu a seccional, ele me convidou para ser titular aqui em Araras. Era um objetivo, mas não era assim algo que eu imaginei que ia acontecer tão cedo. Eu achei que em fim de carreira, talvez, porque Araras é um lugar bom para trabalhar. Nós temos uma estrutura física muito boa. Isso que eu ia perguntar. Um prédio bonito. E quando eu até me surpreendi, porque para mim, que era escrivão de polícia aqui, você chegar a ser o delegado titular, né, para mim foi emocionante. Foi uma estrutura física bonita. E eu conhecendo várias pessoas. Então, para mim foi ótimo. Eu tive antes de entrar na polícia, lógico, eu trabalhei em jornal, eu fui chefe de oficina, eu fui o primeiro linotipista de Adamantina que digitava as notícias numas máquinas, chamava linotipo, e fui professor de linotipia para vários meninos lá de Adamantina. Você vê, hoje Adamantina não tem mais nenhuma das máquinas, os jornais tudo já é offset, tirou aqui tudo aquilo lá. Não tem mais, mas eu fui. Então, eu sempre fui muito ligado à imprensa, sempre gostei de notícias, sempre gostei de ler no jornal. Eu sou uma pessoa que adora ler jornal, ler revista e falar, eu fui me acostumando a falar, né? Fala muito bem, por sinal. Não, sim, é o jeito. Advogado tem que saber falar. Né? Eu fui professor também em Leme, eu fiz concurso e fui professor do Centro Paula Souza, né? Que é a escola Salim Sedé de Leme, uma maravilha. O Centro Paula Souza, ele é fantástico, o empenho em ensinar os alunos. Eu fui professor efetivo por 4 anos. Lá tinha a disciplina de noções de direito, e eu dava noções de direito para a meninada, assim, já para um pessoal de curso profissionalizante. Então, foi uma experiência fantástica. Só que eu vejo que ministrar aula é mais difícil do que ser delegado. Né? Aí, quando, numa reestruturação que teve, o Centro Paula Souza resolveu tirar as aulas de noções de direito, eu parei de dar aula, e aí um monte de gente já convidou para dar aula em faculdade, mas nem que pague uma fortuna, eu não quero. Não é sua praia. Não é minha praia. Assim, eu tenho facilidade de me expressar também, porque como professor a gente pega as tarimbas de falar com o público, falar com as pessoas, né? Mas para dar aula não tenho vontade, porque é um negócio tão diferente do que eu sou, né? Tá certo. Então não serve para mim, não. Mas eu admiro quem dá aula, porque não é fácil. Viu? Falando em estilo, em como ser, como não ser, né? O senhor é delegado titular que praticamente não usa arma. A arma sua mais importante a caneta, né? Eu, na verdade, aqui em Araras, eu não sou chamado operacional. Raramente eu vou para a rua. Quando eu vou para a rua, é para atender algum local de homicídio, algum lugar de roubo. Só que, geralmente, eu vou com investigadores, com escrivão, a gente vai numa equipe. Aí sim, eu saio armado, tudo. Mas, via de regra, eu não sou de ficar para a rua policiando, investigando. O senhor chefia e fica mais na parte burocrática? Administrativa burocrata. E é sabido que a caneta é mais importante que a espada, né? Você precisa ter, lógico, uma equipe, né? Eu tenho, o doutor Tabajara cuida da parte de investigação, com os investigadores. Eu sou mais administrativo, cuido mais da parte dos escrivães, que eu gosto mais. Eu gosto de papel, eu fico o dia inteiro no meio dos papéis, não me incomoda. Um dia eu estive lá, numa dessas vezes, e eu vi o doutor Tabajara, o senhor não estava aí, com a mesa cheia de papel. Sim, tá tem louco, a sua está sempre cheia. Cheia. E vai despachando e não acaba nunca aquilo. Olha, você vê, para você ter uma noção, no mês de setembro nós tivemos 900 boletins de ocorrência registrados na cidade. Isso dá 30 por dia. Todos têm que passar na mão do delegado. Isso tem que ser despachado. E o delegado tem que decidir o que fazer com aqueles boletins de ocorrência. Então, é uma coisa assim, essa burocracia não conseguimos cortar ainda. Nós cortamos assim, hoje os inquéritos são eletrônicos, digitais lá, então a gente não perde mais tempo levando aquele monte de papel para o fórum, né? Hoje é tudo, dá um clique no computador, vai embora. Então, a movimentação diminui muito. Ofícios, a gente manda tudo por e-mail, então diminuiu aquele negócio de você ter que levar um ofício na prefeitura, levar um ofício na PM. Tem que ter uma pessoa só para isso, né? Tinha, mas não só uma pessoa, como uma viatura andando para cá, para lá, levando papel.
Era o dia inteiro, ia no fórum todo dia com aquela carga de papelada. Isso aí melhorou muito. As assinaturas digitais também, que hoje Ajuda. os boletins de ocorrência são assinatura do BO, não precisa mais. A partir do momento que você dá um comando, o delegado assinou eletronicamente aquele BO. Só que o que vai fazer com aquele BO é que o delegado tem que despachar, que a gente fala. Despachar é isso. Aí vem na cabeça do delegado. Né? Não, aí cada um tem o seu. Cada um que registra o BO, ele decide o que fazer com o BO. Nós temos. Muitos BO são extravio de documento. Esses, a maioria, eu que despacho mesmo. Algum acidente de trânsito, eu mesmo despacho. Assim, o que é, num contexto geral, o que é feito pela internet, por exemplo, Araras tem a vantagem de ter um pessoal bem avançado em termos de registrar pela internet. Bastante ocorrências são feitas pela internet. Diminuiu bastante a ida lá. Diminuiu né? muito. Isso também, a pandemia também fez causar isso, né? A gente, quando começou essa situação, nós já fomos orientando a população a evitar ir na delegacia, mesmo porque dos 4 delegados, 3 tiveram Covid. Dos funcionários meus, olha, acho que um investigador e acho que um escrivão, ou 2 que não teve. O resto tudo teve Covid. Que anda muito né, não, a gente com o povo, né? é uma atividade arriscada. Você vive num contexto de risco, né? Apesar das medidas. O senhor pegou Covid, né? Peguei em fevereiro agora. Não precisei ficar internado, mas foi difícil passar. E eu acho que eu estou com sequela até hoje. Eu acho que eu não sou mais o que eu era antes da Covid. Isso é fato. O Marcelo também ficou... O Marcelo ficou desgastado, né? Foi desgastado. Então, isso acontece. Doutor Marcelo. Então, aí, foi aí que o pessoal começou realmente a usar a internet para registrar boletim de ocorrência. Então, hoje, as pessoas realmente... Araras é bem avançada nisso. Você vê, eu moro em Leme e meu filho é investigador em Leme e eu sei que em Leme poucas ocorrências são feitas pela internet. O pessoal faz fila lá na delegacia para fazer um belzinho de extravio do documento, fica lá horas esperando um funcionário. Por quê? Porque não conseguiram ainda pegar essa sistemática de fazer pela internet. Tá certo, doutor. Uma outra questão, documento perdido. Lá na delegacia tem caixas e caixas. E ninguém vai procurar os documentos lá? Não vai, né? São poucos. São poucos. Tem alguns documentos, às vezes, logo em seguida que perde, às vezes as pessoas vão atrás, às vezes a gente consegue um contato, liga, a pessoa vai buscar. Mas isso também mudou muito também. Hoje em dia é mais fácil tirar outro e esquece aquele, não é verdade? O senhor delegado tem medo? O senhor tem medo? Medo? Mas depende do quê, né? Da bandidagem, digamos. Medo da mulher eu tenho. Chegaríamos aí. Isso é difícil. Ai que você não chega em casa na hora certa, né? Brincadeira, mas... Quando você é delegado, em casa é o delegado titular. É lógico que a adrenalina é um negócio, né? A hora que você sai numa viatura para um trabalho mais... que você sabe que pode ser arriscado, sem dúvida nenhuma, todo mundo tem uma adrenalina, sobe, muda você até o seu jeito de ser, que isso é normal do ser humano. Essa história de falar que é valentão, que é corajoso, é corajoso, porque também a sua função te obriga também a determinadas coisas, não é verdade? Só que dizer Mas o senhor que tem medo de represálias, assim, de uma família, essas não, coisas? nunca tivemos. Olha, se a gente trabalhar no estrito cumprimento da lei, sabe? Até os bandidos entendem que você está cumprindo a lei, entendeu? O que pode, eventualmente, não estou dizendo que acontece, mas o que pode acontecer de uma represália é se você não agir como a lei, né? Entende? Então, as pessoas os policiais que agem como manda a lei, até o bandido vê que a casa caiu, que eles mesmo falam, e ponto final. Eles vão viver, vão tirar a pena deles e depois, né? Eu ouvi uma história assim, você que está aí no podcast... a gente tem que falar porque sempre fiz muitas reportagens, então a gente acabou acompanhando muito de perto isso. Tem a gente que extrapola, quer judiar, quer ofender, bater na cara que eles falam, né? Isso aí eles marcam. A verdade é uma só, as coisas mudaram, né, muito. Hoje nós temos câmara de segurança na delegacia inteira. Né? Então, mas era assim, o bandido falava. Dentro da delegacia, meus policiais são todos treinados a você não pode perder a cabeça com o preso. Você tem que ter frieza. O bandido falou, ô senhor delegado, o senhor está fazendo o seu papel, eu estou fazendo o meu. Quer ser bandido, seja. Né? Eu quero ser bandido. Agora assim, nós, na minha administração, se o cara está preso lá, ele quer um copo d'água, eu não vou negar. Lógico. A gente arruma um copo d'água, arruma um café, arruma um pão, porque ele tem que ser alimentado. E não adianta. O governo tem que dar guarida para ele também. Não adianta. Você vai fazer o quê? Agora, você vai arrumar problema, você vai ficar batendo boca.
não adianta, né? Precisa ter tranquilidade. O pessoal, hoje em dia, as coisas mudaram muito. Tá certo. Né? Que, antigamente, quando eu entrei na polícia, o negócio era completamente diferente. Baixava a borracha. Puxa vida, a coisa era feia. Doutor, o senhor estava falando dos boletins de ocorrências, né? E nós temos tantas ocorrências, crimes, por exemplo, que está sendo investigado, surge outro. Não dá tempo de investigar todos os crimes. Até a gente tem que recordar aqui do caso Bia, né? Uhum. Essa situação tem o SIG ainda, ou é o DIG? Como é que é hoje? Não, aqui tem o SIG, o setor de investigação, os investigadores que cuidam das investigações. É centralizado aqui, o SIG é daqui. É tudo aqui. Né? Em seccionais chama DIG, né? Que DIG. é uma delegacia especializada em investigação, só nas seccionais. Nas cidades é o SIG, o setor de investigações gerais. Todos os investigadores são do SIG. Então as investigações elas são distribuídas entre eles, né? E a gente vai tocando a investigação conforme informações que vão chegando, não é verdade? Tá. O caso da Bia está em andamento ainda, nós estamos esperando um exame ainda de São Paulo. Foram feitos vários exames, é um inquérito complexo. Né? Nós não desistimos ainda, tanto que o inquérito não é relatado, porque o inquérito relatado é quando o delegado entende que ele esgotou as investigações. Aí ele manda para o fórum, lá no fórum o promotor vai ver, o juiz vai ver se arquiva ou se devolve para a delegacia para fazer outras coisas. O caso Bia não é relatado ainda, e é raro, viu, um inquérito ficar tanto tempo aberto. São 6 anos, né? Quando o inquérito fica aberto, é sinal que há possibilidade de apuração da autoria. Quando o delegado exaure, que ele fala, não tenho mais o que fazer, a gente relata o inquérito. Entendeu? Então, as investigações, elas são feitas assim, elas têm uma sequência, né? Existem algumas investigações, alguns homicídios, por exemplo, que não se chega à autoria, então esse inquérito é relatado e fica lá no fora aguardando novas informações. Em Araras, nós conseguimos elucidar quase todos os homicídios. Homicídios são poucos aqueles em que efetivamente você não chega a lugar nenhum, são poucos. A maioria a gente consegue identificar o culpado. Estamos tendo vários júris, né? Agora, volta, com a volta de audiências presenciais, inclusive tem júri já esse mês, a funcionária já foi convocada, estavam meio parados os julgamentos de homicídio, porque o homicídio precisa da presença, tem que ter no salão, não é verdade? Tem que ser presencial. Presencial, não tem como. Os outros tipos de processos, crimes, eles foram correndo de uma forma virtual, o preso na penitenciária, hoje tem até audiência virtual, por videoconferência, então andou, né? Esses casos andaram, chega-se a alguns julgamentos. Agora, os casos de homicídios, que é os que mais afetam, né? Que dá problema mesmo, nós temos tido sucesso em apurar a grande maioria. O caso Bia, bom, quando aconteceu o senhor não era delegado aqui não. Mas passou pelas minhas mãos já também esse inquérito, porque os delegados foram sendo transferidos, o que cuidava foi embora, passou para outro, o que passou para outro. Vários delegados já colocaram. Aí tem que estudar tudo de novo, Estuda tudo de novo. Geralmente tem um escrivão que baliza, né? Porque o escrivão de polícia geralmente é a pessoa que ajuda a gente em contextualizar o que está ali. Né? Você e o investigador que está encabeçando. Mas né? já foi trocado também a equipe de investigação ou não? Não, investigação, o que acontece? Sempre troca de investigador. Isso, dependendo do que você vai fazer, você usa um investigador ou outro, está em andamento. Né? A gente não pode entrar em detalhes, mesmo porque é segredo de justiça, né? Esse inquérito é segredo de justiça, porque existem algumas informações ali que a população em geral não pode saber. Né? Se souber, dá problema até... Mas eu tenho esperança, sim, viu, de chegar a apurar a autoria. Não é fácil, mas eu tenho esperança. Mas o senhor tem uma ideia também, depois de ler tudo já? Alguma coisa a gente suspeita, né? Mas é complicado, é um inquérito complexo. E para provar depois demora mais. Esse é outro problema, porque na verdade não adianta você acusar alguém, o processo crime é aquele em que as provas têm que ser irrefutáveis, né? Não adianta. Bom, vale dizer que nós estamos falando aqui com um delegado titular de Araras e que passou pelas fases de uma delegacia, só não foi investigador, eu acho. Não, eu fui escrivão e virei delegado adjunto, que chama, né? E agora passei a ser titular de uns 7, 8 anos para cá. Bom, doutor, num caso que nem da Bia, por exemplo, o assassinato da garota, e prescreve depois, por exemplo, vamos supor que não seja relatado na justiça.
Vocês continuam Não, investigando. homicídio o latrocínio e o homicídio são crimes que quase é difícil prescrever. Não Entendeu? prescreve. Né? Demora bastante. Esse caso aí demora uns 30 anos para prescrever. O senhor estava aqui na época da Talminha, da menina? Não, também. Não. Já tinha ido embora. 10 anos depois prenderam o sujeito. Então, mas pega. Quando apura, pega. Um dia ou outro pega. Se apurar mesmo. Então, mas mesmo que passar 10, 20 anos, pode prender. Dá, a não ser que sim. ele tiver morrido. Homicídio dá. Quando eu cheguei aqui em Araras como escrivão, fazia acho que menos de um ano que tinha acontecido o caso da invasão do fórum. Né, do Salomé, aquela história toda. Aquilo lá passou pelas minhas mãos também como escrivão de polícia na época, né? 85. Então, eu cheguei em 86 como escrivão de polícia. Né? Foi... a época do Miltriano, do Ivan. Se não me engano, foi 21 de dezembro de 85. Então, eu cheguei aqui em julho de 86. Fazia 6 meses, 7 meses que tinha acontecido aquilo lá. Passou tudo pelas suas mãos. Também, como escrivão, eu tive acesso a tudo aquele outro inquérito complexo. Então, existem alguns inquéritos que são complexos. Esses são os que a gente lembra de memória. Mas nós já tivemos vários casos em que ele é complicado de fazer andar. Né? Mas nós temos, olha, eu posso dizer com tranquilidade que o trabalho está sendo bem feito, a gente não tem muito passivo. Assim, casos difíceis, que nem a morte daqueles 2 guardas municipais, eu também não estava aqui na época. Sim. Mas os 2 casos foram investigados, os 2 casos foram elucidados, as pessoas foram presas. Então, quer dizer o seguinte, o trabalho da Polícia Civil, que é esse mesmo, de investigação, nós temos surtido bons resultados. Eu não estava aqui também na época dos ataques do PCC, mas foi feito um trabalho muito bem feito, né? De apuração, de investigação, apuraram bastante coisa. Foi um trabalho minucioso, difícil. Essa questão de apurar, por exemplo, a morte dos guardas lá, foi até rápido. Foi muito rápido. Mas foi um trabalho muito bem feito. Então, o senhor não acha que tem que ter mais investigadores? A Polícia Civil não teria que estar melhor preparada? Tem. Mais gente? Aqui precisaria pelo menos uma meia dúzia a mais, né? Se não fosse a prefeitura, a guarda municipal ajudar, como é que faria? Sim. Esse é outro aspecto que realmente, inclusive para fins burocráticos, vamos dizer assim, os funcionários da prefeitura nos ajudam muito, né? Nós temos lá oficial administrativo, nós temos servente trabalhando com a gente, os guardas municipais que prestam apoio. Graças a Deus o Pedrinho, uma pessoa empenhada, ele reconhece que se não ajudar também a cidade vai ter dificuldade, né? E assim como o Júnior Franco, tive um ótimo relacionamento com o Júnior Franco também, na administração dele não deixou a peteca cair. Então, a gente faz a nossa parte, né? Mas precisa de apoio, porque senão é difícil, viu? É difícil. Cidade onde não tem apoio da prefeitura não é fácil não, viu? E o senhor acha que, por exemplo, o crime organizado cresce em Araras como em outros grandes centros? Não, eu entendo que aqui não tem um crime organizado, assim, bem organizado, crescente. Existem sim aquelas pessoas que se unem para fins de praticar alguns crimes, alguma quadrilha, mas não chega a ser chamado de um crime organizado, entendeu? Eu entendo que existem as facções, certas coisas, aqui também tem as facções. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, só que elas são mais ou menos controláveis, vamos dizer assim. Não é um pessoal que parte muito para a violência, né? Principalmente contra o cidadão de bem. Né? Às vezes a gente sabe que existe algum acerto de conta entre eles, mas fica entre eles. Contra a população é que nós não temos, né? A gente vê umas histórias do Rio de Janeiro que é de arrepiar os cabelos. Dá medo, né? Dá medo. E outra, quando você tem uma cidade onde a polícia entra em todos os locais, você tem uma certa tranquilidade. Tem gente que não acredita nisso, tem lugar que a polícia não entra. Entra sim, aqui em Araras nós entramos tudo. Araras não, mas tem cidade... Mas tem cidade que não entra, tem cidade que tem bairro que a polícia não entra, porque se entrar dá problema. Né? Nós tínhamos... vai todo bairro. Você lembra? A antiga Vila de Barro, né? A antiga Vila de Barro era um negócio, quando eu era escrivão de polícia, que era um negócio. Mas você vai na Vila de Barro, meu Deus do céu. Você não volta aí. Né? Teve uma época do Narciso Gomes, quando existiu o Rei do Algodão, lembra do Rei do Algodão? Que atirou no investigador lá, que perdeu uma parte da perna. Então, nós tínhamos uma bandidagem meio perigosa. O Terci, o Tercinho, o Jonas, o Job, Terci, era um bandido violento, aquele povo era violento mesmo, né? Mas no fim... né? Isso, então. Então, a gente, assim, se você começar a lembrar as coisas de antigamente... Era bem pior que agora, Era perigoso pra caramba, você tinha mesmo. Então, hoje a gente sabe que tem. Só que, assim,
você trabalha nas investigações, você consegue investigar os crimes. Eu acho que a gente tem conseguido dar uma resposta, né? Não temos a Polícia Militar aqui faz um bom trabalho, a Guarda também é excelente. Então, como a gente tem uma interação, como a gente consegue conviver harmonicamente com as forças de segurança, as informações fluem de uma forma melhor, né? Porque eu já trabalhei em cidade onde não se conversa, cada um parece que quer, e não é assim, né? Nós temos que pensar no todo, né? Pensar na comunidade, na cidade. Na comunidade. Então, a partir do momento em que a municipalidade, o prefeito, o seu secretário entendem que a população merece que todos trabalhem unificados, as forças de segurança também se unem. Né? Porque desses 5 anos que eu estou aqui, já mudou capitão, já mudou tenente, só que nós não mudamos o procedimento. A interação, a conversa. A última vez que nós conversamos, o senhor estava falando a respeito disso, exatamente disso, né? Dessa união de Polícia Militar, Civil e a Guarda Municipal. Isso. Através disso, eu acho que Araras está mais tranquila, mais calma do que outras cidades. É isso Sim, mesmo? eu acho. O que tem, assim, com esse negócio da pandemia aí, nós tivemos, assim, uma diminuição, digamos, em furto em residência, porque muita gente começou a ficar em casa. Nós tivemos, os furtos de veículo também diminuíram o número de carros na rua, carros parados em local ermo, isso aí deu uma boa diminuída. Só que, por outro lado, com a internet aberta desse jeito, muitos estelionatos. As pessoas passaram a comprar coisa que é um absurdo. As pessoas caem em cada golpe que é inacreditável. Um golpe atrás do outro. Um golpe atrás do outro. Sábado à tarde eu estava na delegacia que eu vim fazer um flagrante, veio um cidadão de São Paulo, comprou um carro aqui em Araras pela internet, no endereço tal, veio que era buscar uma estação, depositou R$3 mil, ainda falou assim, não, vou depositar só 10% porque eu quero ver o carro. Mas por que depositou 3 mil? Chegou aqui onde era o endereço, não existia nada. Aí chamou lá, a pessoa falou, o senhor já chegou para ver mais de 100 pessoas. Bom, esse cidadão, falei para ele, o senhor faz pela internet o BO, porque aqui vai ser meio demorado. Ele foi embora. Não deu 5 minutos, chegou um rapaz de Sumaré, depositou parece que 15 mil reais. E veio buscar o carro. Mas o senhor não acha que isso meu Deus. É ingenuidade da pessoa ou ganância, não sei? Ganância, o carro está muito barato. Vou aproveitar e comprar, né? Isso, Então, o que acontece? Tem um endereço aqui que é considerado como o senhor pode passar o endereço? Um pátio de leilão. Não, então um monte de gente vem buscar carro naquele lugar. E o golpista continua agindo. E a turma caindo. E como não é em Araras, porque o problema não é lá, se fosse naquele local. Nós íamos policiar lá, mas não é. O cara montou uma estrutura como se ali fosse uma central de leilão. E não é, gente. E as pessoas compram, depositam o dinheiro. Não, é impossível. É igual aquela de Santa Bárbara que prenderam depois da quadrilha lá, né? Uhum. O pessoal passava o endereço lá e ia buscar o carro. Eita. Eu vou dizer, complicado. E essas coisas, o problema é o seguinte, a pessoa na ânsia, ela nem olha que aquela conta que vai depositar o dinheiro é lá do Sergipe, da Bahia, da Paraíba, de Goiás. A pessoa nem se liga, devia primeiro olhar essa conta, esse banco, que essa agência fica em que cidade? Um pouco, né? Ficar mais esperto. Essa agência não fica em Araras, então, peraí, tem coisa errada. Mas na ânsia, infelizmente. Agora, existem N golpes pela internet. Gente que compra as coisas, deposita o dinheiro em sites que não são verdadeiros. Mas, olha, parece brincadeira, mas dá 2, 3 BOs por dia. Ainda tem gente caindo assim? Continua caindo. E não há o que fazer. As pessoas... E outra, hein? As pessoas acham, tipo assim, eu vou depositar 5 mil nessa conta, depois só ir atrás do dono da conta. É tudo fantasma, é tudo frio. E não tem jeito de pegar as contas laranjas, dos laranjas, não acha? Não, o que acontece? Você, ao comunicar o banco que teve um golpe, o banco bloqueia aquela conta. O próprio banco bloqueia. Sim. As pessoas usam muito a Caixa Econômica Federal. Né? E o que acontece? Quando eles veem uma movimentação estranha, começa a cair dinheiro de tudo quanto é lugar naquela conta e a retirada fora da agência, eles bloqueiam. Entendeu? Ainda bem que dá para fazer isso, né? Mas enquanto isso, estão sendo criadas muitas outras contas. Não dá para pegar Então tudo. É difícil. Você vê a história do Pix aí, agora mudou. Você viu? Então, você viu que de noite aí, o Pix, o máximo é de R$1.000. Tá certo. Por quê? Para proteger o cidadão. O senhor tem Pix? Eu tenho. Todo mundo tem um Pix, né? E o cidadão é abordado na rua, é obrigado a fazer um Pix
né? Pelo menos perde só Perde 1.000, 1.000. não perde a vida. Né? O ladrão obriga, ele sabe que não vai sair mais que 1.000. Doutor, reagir a assalto é erro. Ah, pelo amor de Deus, isso é um perigo, né? Porque Isso é um o perigo. bem material você pode comprar e quando não reage, o bandido ainda tira. Então, esse é mais terrível ainda, né? Infelizmente, olha, graças a Deus que em Araras a gente não tem esse tipo de problema, né? Ainda bem. Ah, graças a Deus. A gente vê aí algumas ocorrências em São Paulo, principalmente, nossa, cada morte Todo besta, dia a gente vê, né? É um absurdo, né? Absurdo. Rio de Janeiro, meu Deus do céu. Bom, doutor, a Polícia Civil ainda faz escolta de preso? Sim, nós temos que fazer escolta. Infelizmente, não tem Isso o que rouba fazer. mais um tempo, né? Bastante, né? Porque aqui nós não temos cadeia, né? Hum. Então o preso, o final de semana ele vai para Limeira e durante a semana vai para Pirassununga. E nós temos que apresentar agora, a partir de segunda-feira agora, voltar às audiências de custódia. Então todo preso nós temos que levar na frente de um juiz. Entende? Então é a civil que tem que fazer isso. Depois que o juiz decreta a preventiva, aí a polícia militar leva para o presídio. Quer dizer, a Polícia Civil tem que fazer escolta de preso. Hoje não tem mais carcereiro, porque só tem Não a tem triagem aí, né? É, Antes tinha que ter. não tem carcereiro nenhum mais aqui. Agora não tem mais, né? Não. Investigar, quer dizer, não dá tempo. Não dá. Não dá? Não, sem contar pessoas que fazem ocorrências com endereços errados, com endereços que você não acha depois, aí o escrivão de polícia manda intimação, não acha, o investigador tem que ir atrás de achar a pessoa. Vítimas, às vezes a própria vítima fornece endereço errado. Você vai procurar a vítima, daí 3 meses não acha mais. Telefone não atende, e-mail não tem. Olha, eu vou falar para você, principalmente a DDM. E o problema da DDM maior é que as mulheres fazem o BO e depois não querem ser encontradas, porque volta de boa com o marido, com o agressor. E aí a pessoa não vai na DDM, aí você tem que fazer o quê? Mandar um investigador na Perde casa. um tempão pra meu achar. Deus, se perde. Meu Deus, se E até perde. acha. Feminicídio aqui em Araras, eu acho que está dentro do padrão. Não temos registrado. O que registrou teve autoria definida e preso. Pessoa presa logo em seguida. Tá certo. Outro caso que chama atenção, inclusive, da Polícia Civil, é homicídio. Araras é uma cidade que tinha tido aí um número alto de homicídio. Nós tivemos um ano aí que extrapolou. Assim como... Ou melhor, suicídio. 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 Homicídio a gente já falou aqui. Suicídio tem. Teve uns anos atrás, a gente tivemos um problema sério, né? Suicídio tem. E nós não divulgamos. É uma política criminal não falar sobre suicídio. Mas Eu acho que tem muito em Araras. Tem. Poderia ser menor. Falta de médicos psiquiatras na rede? Então, olha, eu não sei nem explicar para você qual é o motivo, né? Essa questão da pandemia também fez com que a cabeça de muita gente virasse parafuso. Desemprego, essas coisas. Nós temos realmente um índice alto. Eu acho alto. Eu acho que um dos mais altos dentro Não, normal, viu? Porque Leme também tem, Pirassununga também tem. Todas as cidades que eu já trabalhei tem também. O problema é o seguinte, por isso a gente não mexe muito na divulgação disso, que incentiva outro. Aquele que tem a cabeça meio fraca, já está meio desanimado da vida, pode querer fazer, por isso não se fala. Há uma certa ética entre a imprensa, inclusive, para não ficar divulgando. Mas eu reputo como alto, inclusive, pessoas de uma classe social melhor têm se suicidado. Né? Mas isso é depressão, nós temos até pessoas novas, né? Jovens, infelizmente. Né? E como que chega nesse ponto? É difícil, gente. É difícil. E todo suicídio é investigado para ver se... é instaurado inquérito, porque o crime de suicídio mesmo não existe. O crime é induzir, instigar e auxiliar alguém ao suicídio. Esse é o crime. Então, por exemplo, quando morre uma pessoa de suicídio, a gente instaura inquérito para apurar o quê? Se ela fez sozinha mesmo, por iniciativa própria, ou se alguém incentivou, se alguém ajudou ou induziu a pessoa àquilo, né? Só que o induziu, por exemplo, ele é meio subjetivo, né? Porque às vezes a pessoa convive com outra pessoa e por questão de relacionamento não consegue se relacionar, poderia ter feito melhor para evitar o suicídio? Não sei, entende? Então, é uma investigação complexa também. A gente ouve as pessoas, ouve familiares, ouve círculo de amizade para ver se chega a um... Mas é difícil também você condenar alguém por ter ajudado, auxiliado, induzido. É difícil. Tá certo. Bom, nós estamos aqui no podcast Minha Araras, delegado titular daqui da nossa cidade, doutor Edgar Albanês, falando conosco. E a gente tem, é claro, uma série de interrogações que a gente faz, principalmente na questão, nós falamos aí da questão do caso Bia e tal. Nós sabemos das
limitações da Polícia Civil. E aí, você que está nos assistindo, você que assiste a televisão, vê aquelas séries lá que passam na televisão, fala, pô, se fosse lá, ia descobrir. Não é bem assim, né, doutor? Não é bem assim, né? Porque nosso sistema de investigação também é de alta qualidade, né? Ele tem melhorado bastante, eu acho, né? Nós já tivemos situações piores, anos atrás, há muito tempo atrás, você partia do criminoso para o crime, né? Você suspeitava de alguém e se apertava a pessoa, né? Hoje isso não existe mais. Hoje você parte dos vestígios, né? Você tem que partir dos vestígios. A questão, tipo, de impressões digitais melhoraram muito. A questão de reconhecimento facial, hoje nós temos condições de, se tiver um rosto, identificar prováveis pessoas. Hoje não existe mais o retrato falado na mão, é no computador, né? Isso nem retrato falado é coisa para São Paulo. Tem lá 1 ou 2 desenhistas só que faz. É um negócio meio complexo. Só que para você ter uma noção. Mas no computador faz também. Para você ter uma noção, antigamente era difícil você falar assim que impressão digital você chegava a algum lugar. Nós tivemos aqui o caso da joalheria aqui recentemente. Sim. Aqui no centro. Na rua Júlio Mesquita. Nós chamamos uma equipe especializada de São Paulo. Veio uma equipe de São Paulo, com o local preservado, levantou várias impressões digitais, conseguiram mapear aquelas impressões. Nós conseguimos identificar, a maioria das impressões eram de funcionários. E aí caiu um cara de Praia Grande, identificou um cara de Praia Grande, com passagem por roubo, de joalheria, de tudo. Nós fizemos a investigação, pedimos prisão do cara. O doutor Tabajara, eles foram lá para Praia Grande, só que não conseguiram achar o vagabundo, porque naquele dia ele estava passeando, não sei aonde, mas recuperou uma parte das coisas roubadas, furtadas, recuperou algumas joias, recuperou o relógio, e provou então que esse cara ele estava envolvido. Então essa pessoa... Através da impressão digital. Através de uma impressão digital. Então isso melhorou bastante. Nós não tínhamos isso há anos atrás. Às vezes você colhia uma impressão digital, mas você não tinha um segmento, porque as pessoas que analisavam aquilo não tinham preparo. Hoje tem equipes em São Paulo, no IRGD, chama IRGD, o nosso departamento lá, eles ficam prontos para atender a demanda do estado inteiro. De Araras manda uma impressão, lá eles mandam o nome, fulano. Não, ou eles vêm colher, porque sim. O problema é colher a impressão. Eu não posso colher. Tem que ser especializado. Não, tem que ser especializado, mesmo porque eles têm uma técnica e um preparo para isso. Entendeu? Então, o que acontece? Isso melhorou bastante. Outra coisa que tem melhorado é a questão de câmaras inteligentes nas rodovias, por exemplo. Então, às vezes você consegue, recentemente apuramos um roubo de uma carga, mapeando os carros que estavam seguindo pelo Detecta, que chama, sim. E passou no pedágio, então o caminhão foi abordado por 2 veículos, esse e esse. Nós conseguimos mapear o caminho do caminhão e 2 carros que já estavam desde lá de trás, atrás do caminhão, esperando a oportunidade de enquadrar. Entende? Então, essas coisas... então, aí que eu falo para você que a gente parte da tecnologia. Nós temos, então, várias ferramentas que... Melhorou muito, então. E nós estamos ansiosamente esperando um projeto do Pedrinho de instalar câmeras na cidade, que isso para nós seria ótimo. O prefeito falou que vai instalar. Está esperando verba de Brasília, né? Há um projeto muito bonito feito, que a gente espera que funcione, que isso aí também ajudaria muito a gente... Muralha virtual, uma coisa assim? Muralha, né? Então, a tecnologia vai ajudando a polícia. Vai ajudando, né? Doutor Edgar Albanês, estamos chegando aí ao final. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença. E toda vez que a gente se encontra, a conversa vai longe, né? Vai longe, né? História para contar a gente tem bastante, Graças a Deus. Se fosse ver, teria que convidar o senhor para voltar outro dia para a gente continuar. Eu estou à disposição mesmo, porque eu gosto. Eu gosto também de dar satisfação à população, eu sou uma pessoa acessível, né? Lógico, tem coisas que você não pode dar muitos detalhes, mas é bom saber, a população saber como as coisas estão fluindo, estão indo bem. A minha preocupação é idoso em agência bancária sábado e domingo. Isso não pode, porque... E sozinho? Vai lá um idoso, vai sacar R$100 num sábado, num domingo. Gente, ele vai sair de lá, vão limpar a conta dele. Porque sempre tem um espertalhão lá que troca o cartão. Só que eu venho falando isso faz 5 anos que eu estou aqui, né? Então, o cidadão comum não deve ir em banco no final de semana, sinceramente. Eu acho que ele tem que se planejar. Na sexta-feira ele saca o dinheiro que vai precisar para o final de semana e não vai.
Porque você corre e outra, os caras colocam chupa-cabra, os caras colocam câmera para filmar sua senha, os caras roubam, furtam, dão um jeito de trocar o cartão. E as pessoas precisam se acautelar com essas coisas. Eu preciso evitar de ir no banco também. Não, precisa evitar. Sabe, porque hoje faz tudo pela internet. Sim, sim, né? Faz quase tudo. Quase tudo. Você faz Mas pagamento, faz. Mas assim, sacar dinheiro em caixa eletrônico... É um risco. Além do risco do Covid, né? Porque aquelas máquinas lá, quem pôs o dedo lá pode estar com Covid. Nós temos o problema dos espertalhões estar por lá. Se você saca uma importância muito grande, você pode ser seguido por alguém e toma o seu dinheiro. E né? se não perder a vida, tá bom, hein? Entende? Então, são coisas... Mas tá, acho que já falei até demais hoje. Hein? Bom, então o microfone para mais alguma colocação que o senhor queira fazer e para suas despedidas. E já com meus agradecimentos, o pessoal do podcast Minha Araras aí, tenho certeza, está gostando muito desse nosso papo. Foi um prazer participar, estou às ordens, gosto muito de Araras, apesar de morar em Leme, venho todo dia, trabalho com prazer, trabalho com vontade. Trabalho várias horas por dia? Muitas, muitas. Eu sou até chato demais, eu chego muito cedo e vou embora muito tarde todos os dias, né? E venho de sábado, domingo, eu sou chato. Mas é porque a população merece, a cidade merece, nós temos um apoio, a Polícia Civil ela é respeitada em Araras, isso é importante. Onde a gente vai, as autoridades policiais, os nossos funcionários, e nós não temos problemas de relacionamento com a população, isso é ótimo. Às vezes, quando a parte da população tem raiva da polícia como um todo, a coisa não flui. Então, eu só tenho a agradecer e me coloco à disposição para uma data futura, vim bater um papo de novo. Obrigado. Estamos às ordens. Meus amigos do podcast Minha Araras, falamos então com o delegado titular de Araras, doutor Edgar Albanês. E você que está conosco aí, nosso muito obrigado pela preferência. Continue nos acompanhar. Hoje, dia 7 de outubro de 2021, falamos então com o delegado e numa próxima oportunidade nós estaremos aqui com um novo convidado, uma pessoa ilustre da cidade, pessoa que faz a diferença, pessoa que ajuda a nossa sociedade. Muito obrigado pela atenção, até a próxima.